Bom dia! Eu que agradeço o convite de estar aqui. E queria também aproveitar e parabenizar esse projeto de vocês, muito bacana, né? De expandir aí a psicologia hospitalar, esses encontros semanais. Então, uma iniciativa muito bonita e muito necessária. Então, parabéns pelo projeto de vocês. E obrigada, né, pelo convite de estar aqui falando algo que eu gosto tanto de falar, né? E fiquem à vontade para a gente fazer uma troca mesmo, né? Perguntas, considerações para colaborarem também. Então, eu vou me apresentar, né, rapidamente. Meu nome é Ariane, eu sou psicóloga, sou maringaense, nasci, cresci, me formei, atuei enquanto psicóloga em Maringá. Eu estou em Cascavel há um ano e pouquinho, um ano e 2 meses. Eu fiz a minha graduação na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Eu me formei em 2011, colegial em 2012, e desde a graduação eu atuava não, né, fazia estágio em psicologia hospitalar lá no HU de Maringá, né? Então já era uma área que desde a graduação me inspirava muito, eu me identificava. E aí, em 2013, enquanto profissional, depois de formada, eu fui atuar no hospital privado de Maringá. E lá fiquei até 2020, um pouquinho antes de mudar para cá, né, ano passado. Então, foram 7 anos de atuação profissional. E nesse tempo, nesses 7 anos, eu fiz uma pós-graduação em cuidados paliativos, em 2014, no Instituto Paliar, em São Paulo, e atuei em psicologia hospitalar de uma maneira geral, mas lá nós tínhamos um ambulatório de cuidados paliativos na clínica de oncologia do hospital, que começávamos eu e uma médica paliativista, né, nós duas, começamos o ambulatório lá e esse cuidado se estendia na hospitalização, quando esse paciente internava, né, então a gente, desde 2014, esse ambulatório, né, então, eu tenho um pouquinho aí de experiência, um pouquinho para dividir com vocês. Em 2018, eu iniciei o mestrado na UEM e concluí em 2020, no início do ano passado. E a minha pesquisa foi dentro dessa área. Eu pesquisei as concepções sobre a morte dos profissionais de saúde e o que isso influencia na prática dos cuidados paliativos. Então, essa foi a minha pesquisa de mestrado. Entrevistei profissionais do hospital que eu trabalhava, né, lá em Maringá. Então, vim aqui dividir um pouquinho com vocês, né, um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da experiência, mas vamos fazer trocas, fiquem à vontade para interagir comigo, tá bom? Essa sou eu, rapidamente, assim. Eu vou compartilhar uma tela de slides, tá? E assim, aqui, como eu estou acostumada a dar aula online, eu tenho duas telas. Eu tenho uma tela onde eu vejo os meus slides e uma tela para ver vocês. Então, às vezes eu vou olhar para o lado, é que eu estou vendo o slide, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do slide. Vocês vão me ver olhando para o lado, às vezes. Deixa eu pôr aqui na... Então tá, vamos lá, né? Vim falar um pouquinho das contribuições da psicologia, né, nos cuidados paliativos. Mas eu gosto muito de história, então eu gosto sempre de contextualizar, né? Ir lá atrás e entender de onde vem isso. Claro que serei breve, tá? Nesse momento. E para falar um pouquinho, bem rapidamente, dessa questão histórica, eu me pauto nos estudos de Felipe Arriet, né? Que é um historiador que fez uma pesquisa da história da morte no Ocidente. Então, ele começa a pesquisa dele na Idade Média e vai até mais ou menos a década de 70, que foi quando ele lançou, né, essa pesquisa dele, né, esse estudo histórico dele. É muito rico, eu gosto bastante. Mas, assim, só de uma maneira bem geral, assim, lá no início, ele chama essa morte, lá no início da Idade Média, né, de morte domada. Como que ele fez um estudo para ver como que a sociedade lidava com a morte, né, desde então. E lá no início da Idade Média, a morte era domada porque ela era entendida como parte da natureza humana, com muita naturalidade. E ela era um evento social e coletivo. A morte era vista de uma maneira coletiva,
Quando tinha uma pessoa morrendo numa casa, a comunidade toda em volta sabia disso. Então era aberta, né? Era um evento mesmo, a pessoa ainda não havia morrido, ela estava em processo de falecimento, e as pessoas iam lá, visitava, era um evento que a própria pessoa que estava morrendo, consciente disso, ela quem protagonizava esse evento, né? Ela ia recebendo as visitas, tinha o que comer, era muito comum, fazia parte do cotidiano das pessoas. Inclusive, as crianças participavam desses momentos, né? E a pessoa que estava morrendo que escolhia, ó, agora sai todo mundo, porque eu quero tantas pessoas próximas de mim, as pessoas mais importantes. Ali aconteciam as despedidas, os perdões, né? E assim a morte ocorria de uma maneira domada, domesticada, que fazia parte, né, de uma forma muito natural do âmbito social ali das pessoas. Com o passar do século, passar do tempo, a Rie fala que foram acontecendo modificações na forma que a humanidade foi lidando com a morte e o morrer. E ele fala que dependendo, se a gente for olhar, as modificações foram tão sutis, foram aos pouquinhos. E foi assim com o passar do século. Ele vai trazendo outras denominações, mas assim, como não é o intuito aqui ficar abordando a história da morte, eu vou dar um salto para o que nos interessa. Então, esse aqui foi um início. Aí, quem não conhece, tiver interesse, dá uma lida, né, no material do Arrie. Eu tenho em PDF, qualquer coisa me peça, é bem bacana. Mas dando um salto para o século XX, que foi quando ele finaliza a pesquisa, né, na década de 70, ele diz que naquele momento a morte estava muito diferente do que lá no início da Idade Média. A mentalidade da humanidade estava completamente diferente. A morte, ela se torna selvagem, né? Antes ela era domada, domesticada. E aí, com o avanço da tecnologia, com o passar dos anos, a morte se tornou selvagem, porque ela foi interditada, não podia falar sobre. Então, ele dá o nome de morte interdita. Ela deixa de fazer parte do nosso cotidiano. Ela não é mais vista como tanta naturalidade. Ela é natural, mas não é mais vista assim, né? As crianças estão mais alheias, porque os adultos não permitem a participação das crianças, né? E o pior de tudo, no meu ponto de vista, as pessoas que estão morrendo não têm consciência de que estão morrendo, né? Em sua maioria das vezes. Por quê? Escondem das pessoas que estão morrendo, porque a morte interdita, o que é o interdito? Aquilo que não se fala. E aquilo que a gente não fala é o tabu. E a gente percebe isso na nossa sociedade, ninguém quer falar sobre, né? Ai, vira essa boca para lá, ai, para de pensar coisa ruim, para porque vai atrair. Então, a sociedade do século XX é essa sociedade que tem a morte como tabu, não falamos mais sobre, e ela acontece escondida dentro dos hospitais. Lá no início da Idade Média acontecia em casa, né? No leito da própria pessoa. E agora não, no século XX ela é transferida para os hospitais. Porque o hospital é meio contraditório, porque o hospital é onde nós vamos para não morrer, né? A gente vai buscando a cura. E essa é a tentativa. Tenta-se tanto a cura e é ali que acaba acontecendo, porque ela é inexorável, ela vai acontecer de alguma maneira. E interessante ver que dentro dos hospitais ela está nos ambientes mais escondidos ainda, como nas UTIs, que é ambiente restrito, e centro cirúrgico. São os dois lugares que mais acontecem as mortes dentro dos hospitais. Então, cada vez mais afastada da comunidade, ela se torna um evento solitário, que a pessoa que está morrendo morre ao lado de aparelhos, dentro de uma UTI, ou de pessoas que não conhecem, que são as pessoas da equipe de saúde. Perde-se o protagonismo da pessoa que está no fim da vida. O protagonismo agora é do médico, é da equipe, né? É ele quem fala, ó, morreu tal hora. É ele quem fala, fulano está morrendo, vamos avisar a família, mas dificilmente avisar a própria pessoa, né? Então, é uma característica da morte do século XX, selvagem, não conversamos sobre ela, e se torna um evento solitário. Pensando bem, isso acarreta mais sofrimento, né? Realmente, falar sobre a morte, olhar para a morte, é muito difícil para nós.
E quando isso acontece dessa maneira, em meio a aparelhos, de uma forma isolada, será que não é maior esse sofrimento? Né? Então, essa realidade foi posta no século XX, continuamos vendo muito no século XXI, né? Que daí vem outros autores, vem as psicólogas, referência na área, né? Maria Júlia Kovacs, ela está em São Paulo, que ela tem um laboratório de estudo sobre a morte na USP. Vem a Marilena Franco, que tem o LELU, que é o Laboratório de Estudos sobre o Luto na PUC, São Paulo, e vem nos mostrar isso, né? Depois de RE, mostrando que continua assim, né? O século XXI até se intensifica um pouco por conta do avanço da tecnologia. Evita-se a morte a qualquer custo, né? É uma característica. Então, diante desse cenário todo de morte interdita, percebeu-se então a necessidade, a real necessidade de rehumanizar o morrer, né? Porque ele se tornou solitário, isolado, ao meio das máquinas. Vamos rehumanizar este processo. E aí que surge, ainda no século XX, na década de 60, a Cicely Saunders. Ela tem esse título de DEM, depois eu explico por quê, né? Um título que ela recebeu. Então, a Cicely Saunders, ela é pioneira dos cuidados paliativos no mundo. Graças a essa mulher, né, que nós temos essa prática que busca a dignidade no final da vida e a reumanização desse processo de morte e morrer. Aqui tem só alguns pontos da biografia dela, bem rapidamente, para a gente entender quando que nascem esses cuidados paliativos e por quê, né? Ela nasceu, a Cicely Saunders nasceu na Inglaterra, em Londres, uma cidadezinha bem perto a Londres, na verdade, vizinha a Londres, em 1918. E aí ela se formou enfermeira, né? Ela fez graduação de enfermagem, foi atuar enquanto enfermeira, e nessa atuação ela foi se identificando mais nos cuidados das pessoas que estavam morrendo. E ela se dedicou a esses cuidados, a cuidar da dor dessas pessoas. Ela percebia que as pessoas morriam de uma forma indigna, né? Com dor, sem cuidados adequados. Isso foi incomodando um pouquinho ela. E ela foi chegando mais próxima a esses pacientes e aprendendo muito com eles. E até que ela percebeu que a dor, ela vinha de aspectos sociais também, que a questão social, a vivência social do paciente estava influenciando no fim da vida dele, na dor que ele sentia. E aí ela foi lá e estudou serviço social para poder também cuidar e olhar desse, né, para o lado social. Ela até lesionou as costas, não pôde atuar como enfermeira e passou a atuar como assistente social dentro dos hospitais. E depois de um tempo, ela também percebeu a necessidade, veio o desejo em fazer medicina e também se formou médica, né? Então eu brinco que a Cicely Saunders é uma equipe, quase uma equipe multidisciplinar nela só, né? Ela era enfermeira, tinha 3 profissões: enfermeira, assistente social e médica. E aí, enquanto médica, ela pôde, né, teve mais condições de revolucionar esse processo da morte e do morrer. Aí sim ela começa a desenvolver a prática dos cuidados paliativos, principalmente quando ela teve um paciente polonês, que ela conversa muito com ele, ela divide com ele o desejo de construir um hospital, como se fosse um hospital só para cuidar de quem estava morrendo. E aí que ela funda, em 1967, inaugura o St. Christopher Hospice em Londres. Então, a partir daí surgem os hospices, né? Que são os hospices? São instituições de saúde que fazem a prática exclusiva de cuidados paliativos. É como se fosse um hospital, mas é muito mais humanizado, né? Não tem tanta cara de hospital assim, né? Tem os quartos com lugar para família, tem jardim, né? Não é com cara de hospital, mas é como se fosse exclusivo de cuidados paliativos. E no Brasil nós temos hospice, né? Muito recentemente, nós temos hospice no Paraná, nós temos em Curitiba um particular, nós temos também um pelo SUS, que foi inaugurado, se eu não me engano, em 2019, bem recente, né? Temos em São Paulo alguns, mas foi chegando depois dos anos 2000, né? Aqui no Brasil, enquanto em Londres, em 1967, se inaugura o primeiro.
E a partir disso, esse movimento hospice começa a se espalhar pelo mundo. Essa prática de cuidados paliativos começa a se espalhar pelo mundo, em especial Europa, Canadá e Estados Unidos. Ela também, por que isso se espalhou tanto? Porque a Cicely Saunders dizia que ela tinha que, dentro dos hospices, tinha que acontecer o cuidado em saúde, porém ela focava muito na importância do ensino e da pesquisa. E foi isso que ela fez, né? Pesquisa, publicações e ensino, por isso que isso se difundiu. Então as pessoas iam do Canadá até lá para aprender a fazer os cuidados paliativos e levavam isso e fundavam os hospices no Canadá, por exemplo. Então ela foi muito importante, né, para esse que foi chamado movimento hospice, se espalhou pelo mundo. E em 1980, a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, né, ela condecorou a Cicely Saunders como dama do Império Britânico por conta dos seus grandes feitos, né, em relação aos cuidados paliativos e às pessoas que estavam morrendo. E por isso ela recebe esse título. Por isso que na frente do nome dela vem um Dame, né? Então ela foi condecorada pela rainha. E ela faleceu em 2005, recente, né? Bem recente tudo isso. Então a gente consegue ver que é uma prática muito nova a nível de mundo, né? Olha o tempo que existe medicina nesse mundo, né? Olha o tempo que existe cuidado de enfermagem, quanto tempo existe hospital, e olha o tempo que temos, né? Cuidados paliativos. Então é muito recente no mundo, imagina no Brasil, né? Imagina no nosso país. Aqui só uma foto do St. Christopher Hospice, que está até hoje funcionando em Londres, tá? Então, quem quiser ir a Londres, conhecer, acho que é possível, né? Acho que eles têm ensino, eles têm pesquisa dentro do St. Christopher. Então, o legado da Cicely Saunders continua muito forte ali no St. Christopher. Então, é referência, né? Então, é bem bacana, quem tiver curiosidade, tá lá, tá funcionando em Londres, mas temos no Brasil também, né? Alguns hospices. Agora, então, contei rapidamente para vocês um pouquinho da história, né? Onde surgiu e por que surgiu. Então, veio dessa necessidade de reumanizar a morte e o morrer, né? E aí, hoje, atualmente, a Organização Mundial da Saúde já elaborou alguns conceitos de cuidados paliativos. E esse é de 2017. É o conceito mais atual da Organização Mundial da Saúde. Então, trouxe aqui para vocês, vou ler com vocês, que cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de seus pacientes, tanto adulto quanto crianças. Isso foi acrescentado, não tinha nos conceitos anteriores. Talvez colocaram crianças porque havia uma certa dificuldade, né, em fazer cuidados paliativos e olhar para a terminalidade das crianças, aceitar que crianças também morrem, né? E daí melhora a qualidade de vida de seus pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Acho bem importante quando fala de doenças que ameaçam a vida, né? Então, qualquer doença que ameaça a continuidade da vida, qualquer doença que possui uma gravidade que pode levar a pessoa à morte. Então, a partir de um diagnóstico de uma doença dessa, já merece a atenção dos cuidados paliativos, que quebra um pouco aquele mito que entende, cuidado paliativo é só quando não tem mais o que fazer. Né? Isso é um mito dentro dos cuidados paliativos, né? Quem atua com cuidado paliativo não gosta dessa frase, não tem mais o que fazer, porque a gente tem muito o que fazer. E o cuidado paliativo começa lá no início, então tem muita coisa a ser feita, né? E outra coisa que eu gosto de chamar atenção nesse conceito é sobre a questão da dor, porque ela aparece em destaque, né? O único sintoma que aparece sozinho ali, ó, tratamento da dor, e aí tem outros problemas físicos, psicossociais, espirituais. Então a dor se destaca, porque a dor é muito importante. É o primeiro sintoma que toda equipe tem que estar atento. Porque enquanto a dor não for aliviada, ninguém mais consegue fazer nada. A psicologia não vai atender, a fisioterapia também não, ninguém, né? Não tem como. E isso influencia diretamente na qualidade de vida desse paciente. Então, dentro dos cuidados paliativos, nós, enquanto equipe inteira, tem que estar muito atenta à questão da dor.
E também o que é importante que fala outros problemas físicos, psicossociais, espirituais. Então a psicologia aparece aí, já no conceito, né? Nós estamos ali para cuidar desses problemas psicossociais. E também a espiritualidade, não podemos esquecer dela, né? Então é algo que tem que ser olhado também por toda a equipe, e claro que daí o profissional responsável, o assistente espiritual ou o capelão, que vai atuar mais diretamente na área da espiritualidade. E aqui trago para vocês o conceito que norteia toda a prática dos cuidados paliativos, que é o conceito de dor total. Ele foi cunhado pela própria Cicely Saunders, né? Ela que elabora esse conceito, porque ela nos diz que a dor não é só física, ela também é psíquica, social e espiritual. Então, quando a gente for cuidar de um paciente, a gente tem que cuidar dele como um todo, não só do problema físico dele. A gente não vai estar fazendo um bom cuidado paliativo. Fazer cuidado paliativo é olhar para a dor total desse paciente, entender que existem as outras dores a serem cuidadas nesse processo. E isso nos mostra a importância de trabalhar em equipe multiprofissional. Eu gosto de chamar interdisciplinar, porque é uma equipe que se conversa, que faz trocas, que trabalha junto, né? Que discute os casos, e é obrigatório. Não se faz cuidados paliativos sozinho. Ninguém consegue. Talvez a Cicely Saunders, porque ela era 13 em 1. Mas não dá, né? Entendemos hoje a importância da interdisciplinaridade dentro da área da saúde. E aí, nós temos no Brasil a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que nos propõe uma equipe mínima, porque sabem, né? Temos uma dificuldade ainda, algo novo no nosso país. Então, se não dá para ter equipe completa, vamos, né? Eles colocam uma proposta da mínima. E olha o psicólogo, né? A psicologia está inserida na equipe mínima, que tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e um profissional da reabilitação, podendo ser fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? E aí tem os demais membros. O terapeuta ocupacional também está na reabilitação. Aí tem nutricionista, farmacêutico, dentista e assistente espiritual. Essa seria uma equipe completa, inclusive dentista, porque precisa fazer alguns cuidados com a boca e pode contribuir com isso, dependendo de qual for a doença, né, do paciente. Então, é obrigatoriedade, né? É algo obrigatório dentro dos cuidados paliativos é trabalhar em equipe. Aqui eu trouxe um gráfico da Organização Mundial da Saúde que nos mostra que o cuidado paliativo é inversamente proporcional ao cuidado curativo. E aqui eu fiz no pente mesmo esses risquinhos para ficar mais claro para a gente entender esse gráfico, tá? Aqui, essa linha de baixo, vocês conseguem ver minha setinha, né? Essa linha de baixo é a linha do tempo. Então, entendemos que aqui é o início, o diagnóstico de uma doença grave. Essa parte mais escura é o tratamento curativo, ou modificador da doença. Essa parte mais amarelinha é o cuidado paliativo. Você vê que nesse início a pessoa está aqui. E tem um pouquinho de cuidado paliativo, que é o cuidado com a dor, o cuidado com os aspectos espirituais, sociais, psicológicos. Então, ele recebe muito tratamento para tentar modificar a doença e um pouquinho de cuidado paliativo. Porém, com o tempo vai passando, essa doença pode progredir, então a necessidade de cuidados paliativos aumenta. Aumenta a dor, aumenta o desconforto, aumenta os medos, né? Vem outros aspectos psicossociais, a família vai se desestruturando e vai diminuindo as chances de tratamento modificador da doença, né? Então é assim, conforme o tempo vai passando, e se essa doença não curar, os cuidados paliativos vão ganhando força, eles vão aumentando, enquanto os cuidados que tentam a cura vão diminuindo. Até que chega nesse ponto do gráfico mais escuro, que é o cuidado de fim de vida, que é onde os cuidados paliativos são exclusivos, porque os que modificam a doença, os curativos, já foram realizados, não funcionaram. E tentar novamente, só vai causar sofrimento para uma coisa que teve uma avaliação médica muito bem feita da irreversibilidade do quadro. Isso é importante, a avaliação correta, isso está lá no conceito. E aqui os cuidados paliativos são exclusivos e plenos. Em algum momento que pode levar meses,
dias, semanas, não sei. Essa morte vai acontecer. Antes de estudar cuidados paliativos, eu achava que cuidado paliativo era só cuidado de fim de vida. É só lá quando já, né, a morte estava acontecendo. E não. Aí entendi que cuidado paliativo é desde o diagnóstico, só que em menor proporção. E isso vai aumentando conforme a gravidade da doença aumenta, até que ele se torna exclusivo, né? E depois da morte desse paciente, ele não acaba, porque nós continuamos com a família no processo de luto. Então, o cuidado paliativo não acaba na morte. Ele continua com os familiares no processo de luto. E aí ele tem alguns princípios também, tá? Eu não vou ler todos aqui. Esses aqui estão no Manual de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Nós temos, tem um PDF esse manual, se alguém quiser também só me pedir, eu encaminho. Mas eu destaquei aqui alguns princípios que para mim fazem muito sentido. Todos fazem, mas eu gosto muito. Esse primeiro que eu destaco, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. Isso tira aquele mito de que cuidado paliativo é só quando está morrendo, que cuidado paliativo cuida da morte. Não. O cuidado paliativo busca afirmar a vida, mas entendendo que a morte está na vida. Ela não é o contrário da vida, ela faz parte da vida. Então, nós afirmamos a vida enquanto ela existe. Né? Esse para mim, é o princípio que eu mais gosto. Outro princípio que eu acho bem bacana. Tá bom, Thaís. Thaís colocou que gostaria do manual, eu encaminho. Tem PDF. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Então, ele casa muito bem com o primeiro, né? A gente não vai estar olhando somente para a morte, mas sim que ele viva. Então, afirma a vida, que a gente quer que o paciente viva até o último dia dele. Mas para ele viver até o último dia dele, ele tem que estar muito bem paliado, os sintomas têm que estar muito bem controlados, né? Abordagem multiprofissional, estou no G aqui. Para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento do luto. Então, mostra a importância da psicologia. Quem que cuida do luto? Todos os profissionais podem cuidar, o assistente espiritual também pode, mas é algo bem da psicologia, né? Esse é nosso lugar, né? A psicologia cuida dessas questões do luto. E melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Então, sabendo que essa doença vai seguir seu curso, mas que a gente pode aliviar os sintomas, para que ele viva com qualidade, mesmo tendo esta doença. E não é o paciente sozinho, né? É a família também, como um todo, né? E aqui eu trago o papel de toda a equipe, que é o controle de sintomas, o principal papel. Lembra da dor total? Então, é o controle desses sintomas que provocam a dor total. Em especial, a dor mesmo, porque ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, percebida de forma única e individual, e ela depende de aspectos familiares, culturais e religiosos. Então, a dor aí também, esse conceito de dor nos mostra que ela não é só física, né? Que ela é total, que outros aspectos vão influenciar na dor do paciente. Agora, então, entrando no que mais nos interessa aqui, é a nossa contribuição, né? A contribuição da psicologia. E qual é a principal contribuição? É cuidar do sofrimento emocional. E aí eu trago aqui as palavras de uma médica, né, bem conhecida, médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, né, autora de 2 livros, ela tem vários vídeos no YouTube, ela tem a Casa do Cuidar, que é um instituto que oferta ensino de cuidados paliativos lá em São Paulo. E aí ela fala no livro dela, A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver, que o sofrimento emocional é muito intenso. E nele o doente toma consciência de sua mortalidade. E essa consciência o leva a busca de sentido de sua existência. E quando ela fala sobre isso, ela diz também no livro e no TED, no vídeo gravado tem no YouTube, que ela fala exatamente assim, ela é médica falando que medicina é fácil, porque a doença se repete nas pessoas. Aí ela diz, difícil é psicologia, porque o sofrimento é único, em cada um. Então, cada paciente, cada família que a psicologia vai cuidar é um desafio novo. É algo que nunca encontramos,
né? O sofrimento emocional, ele é único, sempre vai ser algo novo. Então, para a psicologia, é muito desafiador. Muito desafiador. Mas aí, a Cicely Sanders vem falar assim: olha, o sofrimento é difícil mesmo, mas ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então, vamos cuidar desse sofrimento, né? Então, essa é a grande contribuição da psicologia. Olhar para o sofrimento emocional, para a dor psíquica, dentro da dor total. Tá bom, Ariane, mas como que a gente faz isso, né? O que a gente vai fazer? Gente, a gente não vai diferir muito do trabalho do psicólogo hospitalar, né? Então, a psicologia hospitalar chega aí nos dando fundamento teórico e prático também para esse cuidado. Nós vamos fazer a avaliação, entender o que o paciente entende que está acontecendo com ele, o que a família entende que está acontecendo com esse ente querido, né? Avaliar os aspectos psicológicos, essa subjetividade que suscita nesse momento, ou no ambulatório, ou no hospital, onde quer que esteja esse paciente, ou até em atendimentos domiciliares, né? Nós vamos cuidar dos sintomas psicossociais e muitas vezes o serviço social vai caminhar ao nosso lado, né? Então a gente tem que trabalhar em equipe mesmo. Nós vamos fazer a escuta e acolhimento, né? E nada melhor do que a escuta da psicologia, né? Uma escuta qualificada, uma escuta que cuida, uma escuta que proporciona autoconhecimento e ajuda no enfrentamento dessa situação difícil. Ponto principal para mim é essa prevenção à conspiração do silêncio. Lembra quando a gente fala da morte interdita, que a própria pessoa não sabe o que está acontecendo com ela? Isso é um conluio que a família faz. A família conspira. Ai, não vamos contar, porque senão ele vai desistir, ele vai entrar em depressão, vai ser pior ainda. Eu entendo a família tem esse medo, né? Mas a família não sabe que nós temos técnicas e que tem todo um acolhimento psicológico para isso. Então, cabe a gente explicar isso para a família. Mas por que é importante ele saber? Porque a família quer poupar o paciente. E aí eu pergunto para vocês: a doença poupa esse paciente? Ele está sendo poupado de quê? E aí ele perceber a evolução da doença no próprio corpo, um corpo que não age mais igual, mais dor, e não poder dividir isso com ninguém, entender o que está se passando com ele, isso que vai levar para aquela morte solitária, né? Sem cuidar, né? Sozinho, isolado, sem poder dividir as angústias. Então, a gente ajuda favorecendo a comunicação, ó, entre paciente, família e equipe, para evitar essa conspiração do silêncio. Claro que a gente vai avaliar, a gente vai falar aos poucos, na medida que o paciente quer saber e na medida que ele suporta saber. Em cuidados paliativos, a verdade é dita de maneira lenta e progressivamente suportável. É aos poucos, é com cuidado, né? Então, nós vamos orientar o paciente, o familiar e a equipe também, né? A psicologia hospitalar atua no cuidado com a tríade, com a equipe também. E aí, outro papel da psicologia é fazer intervenção em luto antecipatório e luto pós-morte. Então, nós da psicologia continuamos com essa família depois da morte do paciente. Então, olha quanta coisa a gente tem para fazer, né, dentro dos cuidados paliativos. Muita coisa. Nosso papel é amplo aí dentro, né? E aí, só para conceituar para vocês bem brevemente sobre o que é esse tal de luta antecipatória, aí eu trago um conceito da Franco desse ano, da Maria Helena Franco, que ela diz, né, no livro dela mais atual. Ela fala que o luto antecipatório é entendido como aquele que se inicia a partir do momento em que a pessoa recebe um diagnóstico médico que trará mudança para a sua vida. Então, assim como os cuidados paliativos começam lá no diagnóstico, o luto antecipatório também, né? E esse diagnóstico vai levar a transformações significativas na identidade da pessoa e na percepção e controle da situação. Então, o luto antecipatório ele se inicia tanto no paciente quanto na família a partir de um diagnóstico de uma doença que ameaça ameaça a continuidade da vida. Porque vem perdas, né? Perde a rotina, perde a saúde. Então, o luto antecipatório, por que chama antecipatório? Porque ele é antes da morte propriamente dita, mas já se inicia. E quando esse luto é cuidado, a gente consegue prevenir um luto complicado num pós-morte. Se a gente está acolhendo essa família desde o início, ela vai poder se preparar para a vivência do luto pós-morte.
E no nosso país, o luto mal elaborado está se tornando um problema de saúde pública. Maria Helena Franco fala sobre isso. As pessoas não têm conseguido elaborar lutos, talvez porque os antecipatórios não foram cuidados, talvez porque há medicação no meio, não sei. Então, quando a gente cuida do antecipatório, a gente previne esses lutos mal elaborados ou complicados, né? E ajuda eles, né, os familiares, nessa vivência de uma vida sem aquela pessoa fisicamente, né? Porque ela continua aí no imaginário, né, dessa família, mas fisicamente não mais. Então, por isso é tão importante a gente olhar para o luto antecipatório. Intervenções realizadas dessa maneira, de uma família que não foi bem atendida, um paciente que está com dor, um paciente que não foi bem cuidado, imagina como vai ficar o luto dessa família depois, né? Foi um luto antecipatório que não foi cuidado. E aí, há chances de um luto complicado depois, né? Então, a nossa importância nesse ponto. E aí tem os cuidados com os familiares enlutados. Depois que a morte acontece, a psicologia continua, né? Eu trouxe alguns pontos aqui, que também está no manual de psicologia hospitalar. A Genesine, a Débora Genesine, é uma psicóloga, e ela escreve um dos capítulos desse manual. Ela, inclusive, me deu aula lá no Instituto Paliar, né? E aí ela fala que o psicólogo vai fazer? Proporcionar um espaço para a expressão dos sentimentos, da vivência desse luto, né? A fim de evitar o uso de medicação, porque entendemos que a medicação atrapalha a elaboração do luto, não contribui, né? Nós vamos, enquanto psicólogos, encorajar esses familiares a realizar os rituais memoriais, como, por exemplo, os velórios, as despedidas, visitas ao túmulo. Fico pensando agora com essa pandemia, né? Como que tá isso? Como estão esses rituais? Né? Algo a gente olhar também. Qual ritual pode ser feito? De maneira online? A Maria Helena Franco vem dizer nesse livro mais atual que sim, apesar de não ser democrático, porque nem toda a população brasileira tem acesso ao online, mas é uma das maneiras que podemos encorajar, né? O que também o psicólogo pode fazer é realizar telefonema um mês após a morte, fazer uma ligação. É uma forma de cuidado, né, nessa família. Ou então o hospital enviar uma carta de condolência. E a psicologia hospitalar pode contribuir com isso, elaborar essas cartas, enviar para a família. Pode oferecer um acompanhamento durante certo período, isso vai depender da instituição, né? Se tem condições ou não. Pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser atendimento domiciliar, pode ser no ambulatório do hospital, e era o que eu fazia em Maringá. Esses familiares voltavam comigo para um atendimento de luto, às vezes até 3 atendimentos de cuidado ao luto lá no ambulatório, depois da morte. Então, vai depender da rotina do hospital, da estrutura hospitalar, mas um telefonema, né? Um WhatsApp, é possível, isso é um cuidado, né? E ela diz que o tempo de duração vai depender muito da disponibilidade da família e do serviço. Então, a gente pode encaminhar também para serviços especializados e para as UBSs, né? Enfim, podemos fazer encaminhamentos para que esse luto seja cuidado. E é isso que ela propõe para a gente, né? Que podemos, tem diversas maneiras, né, de cuidar desse luto. E aí, eu tô meio correndinha pelo tempo aqui, tá? Mas já caminhando para um fim aqui, por conta do nosso tempo. Senão eu poderia me delongar muito mais, é fácil, não acho nada difícil ficar falando sobre esse assunto. Mas eu queria falar sobre o Brasil, né? Como que tá a nossa situação? E aí eu gostaria de apresentar, tem uma consultoria britânica, que é The Economist, em 2010, há anos atrás, fez uma primeira pesquisa para identificar como que estava a qualidade de morte ou de vida até o fim da vida desses pacientes nos países. Em 2010, investigaram, acho que foi 40 países, 40 países em 2010. E aí saiu aqui para nós, olha que bonito para nós, brasileiros. Isso em 2010. Brasil é o terceiro pior lugar para morrer. Desses 40 países, nós ficamos, assim, de trás para frente, em terceiro lugar, do pior para o melhor, sabe? Nós só ganhamos da Uganda e da Índia em 2010. E a consultoria identifica que não morre bem quando não são feitos cuidados paliativos adequados,
né? Então, há 10, 11 anos atrás, estávamos nessa situação. Aí a consultoria, por ser uma consultoria, prestou aí, né, consultoria para esses países e refez a pesquisa em 2015, só que daí aumentaram para 80 países. E aí em 2015 a gente ficou entre os 40 piores, né, da metade para baixo ali, ficamos mais ou menos bem mediano dentre os 80. A Bruna deve estar em primeiro lugar, não sei como estamos agora. Só que o que chama a atenção de 2015 é que a Uganda, que estava atrás da gente, nos passou. Né? Então, nós passamos a perder de quem a gente ganhava. Né? Que bom para a Uganda. Aproveitaram a consultoria, fizeram melhoras, né, no país deles. E a gente ficou nessa situação. Eu não vi se fizeram uma pesquisa em 2020, na verdade, eu até procurei, eu não encontrei. Acredito que a pandemia veio modificar todo esse cenário, essa organização. Então, assim, eu não tenho informações mais recentes em relação a, né, os cuidados paliativos. Acho que o contexto mundial mudou muito, drasticamente, né, por conta da pandemia. Mas essa era a situação do Brasil. E não tinha política pública nessa época. Porém, temos uma luz no fim do túnel agora. Que em 2018, fez 2 anos, agora no final de 2020 fez 2 anos, que nasceu a nossa política pública pelo SUS. Agora nós temos, né, uma resolução, que é a resolução 41, de 31 de outubro de 2018, que propõe as diretrizes para a realização de cuidados paliativos no SUS. E acredito que é por conta dessa política pública que a gente tem no Paraná o primeiro hospice pelo SUS. Né? Mas ainda é extremamente recente, a gente sabe como que as políticas públicas andam a passos, né, de tartaruguinhas, bem devagarinho no nosso país, é aos poucos, e depende de cada um de nós também, depende do governo, mas temos uma luz ao fim do túnel, né, e temos que ter conhecimento dessa lei para a gente cobrar, por isso que depende de cada um de nós também, enquanto cidadão, fiscalizar isso enquanto cidadão, né, e cobrar isso também. Então, essa é uma novidade de 2 anos atrás, mas é uma novidade olhando para a história aí, né? E olha só, desde a década de 60, foi em 2018 que foi aparecer algo no SUS, né? Em forma de resolução mesmo e de lei, de política pública. E aí, só para trazer para vocês, já para bem finalizando mesmo, então essa, né, até 2018 era mais ou menos a nossa situação. Não tem os dados da pesquisa recente, não sei se conseguiram fazer uma pesquisa recente, mudou muito o contexto, né, com a pandemia, mas gostaria de trazer para vocês uma fala da Cicely Sanders, que é uma das que eu mais gosto, que descreve muito bem a prática da equipe, e ela fala diretamente com o paciente. Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importa até o último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte. E aqui deixa bem claro quanto cuidado paliativo afirma a vida, né? A gente quer proporcionar, por meio do alívio a gente quer proporcionar conforto, qualidade de vida e dignidade, por meio do alívio e controle dos sintomas, dessa dor total. E assim a gente afirma a vida, para que a pessoa viva até o último dia dela. Né? E muitas vezes assim, que viva consciente, acordada, aproveitando a sua família, né? Até seu último dia. E aqui só para explicar para vocês porque a borboleta é o símbolo dos cuidados paliativos, é a borboleta, porque ela é um exemplo de que a vida não se mede só em tempo, mas se mede em intensidade. A borboleta, ela é uma lagarta que entra num casulo e leva todo um tempo para essa metamorfose, mas quando ela chega nesse estágio, que é o estágio mais bonito, com maior qualidade, que ela consegue voar, polinizar, ele é muito curto. Mas não importa o tempo dele, importa que ele seja vivido nesse pouco tempo que a borboleta tem. Por isso ela é o símbolo dos cuidados paliativos. E para fechar, eu trago algumas reflexões minhas que eu gostaria de dividir com vocês, que esse momento de pandemia me traz essas reflexões. Eu venho pensando, né? Como que tá agora, né, essa situação? E eu pergunto, eu não tenho essas respostas. E talvez a gente tenha que buscar, ou talvez a gente só vai ter essas respostas quando tiver um distanciamento histórico em relação à pandemia. Depois que ela tiver passado, não sei.
São reflexões minhas que eu gostaria de dividir com vocês. Na verdade, mais do que reflexões, são questionamentos, dúvidas, perguntas minhas que eu gostaria de dividir. Talvez seja de vocês também. Eu me pergunto, né? Há tempo para vivência e cuidado com luto antecipatório quando se tem um diagnóstico de Covid? Como que está agora na pandemia? Como estão essas famílias? Vivenciam o luto? Não dá tempo disso? Dá tempo da equipe cuidar de um luto antecipatório? E os cuidados paliativos, eles estão sendo realizados por equipe especializada, né, dentro dos hospitais, das UTIs Covid? Fico pensando. Como estão sendo realizadas as comunicações de notícias difíceis? A gente passou em picos que foi morte atrás de morte. A equipe está conseguindo sentar, fazer essa comunicação com a família de maneira adequada? Dá tempo para isso, para essa equipe, ou ela está sobrecarregada? Gente, são tantas questões, né? Como que está a saúde mental do profissional de saúde? Como que está lidando com tanta morte, com tanto medo, com tantas incertezas, né? E os enlutados? Quantas e quantas pessoas enlutadas? A gente está quase 400 mil mortos no Brasil, mais ou menos isso, né? Mortes. E se cada pessoa, cada morte deixa 5 a 6 enlutados, ou até mais, quantos enlutados temos no Brasil? Essas pessoas estão sendo cuidadas? Esse luto está sendo cuidado? E a quantidade, uma boa quantidade profissional para cuidar desse luto, cuidar, sabe, tanta coisa que me suscita. E agora, por conta disso, será que o risco de luto complicado tá maior? Né? Porque se a gente não cuida de um luto antecipatório, de um luto mais, como que tá? Né? Perder alguém por Covid há mais risco de um luto complicado? E a banalização da morte, ela tá acontecendo no nosso país? Né? E daí, por consequência, também a dor da perda fica banalizada? Porque a banalização é uma defesa psíquica. É tanta morte que a gente não dá conta dela porque é tabu, então banaliza. E como que fica essa dor da perda? São questões que eu trago, gente, que eu tenho pensado nesses últimos meses, sabe? Não tenho resposta. São questões para a gente refletir. E acho que a psicologia precisa olhar para isso e refletir a partir disso, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Eu fui bem rapidinha por conta do tempo, mas espero que tenha contribuído. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Tem aqui as referências que eu usei para montar esse material de hoje. São algumas referências. E é isso, eu vi que algumas pessoas pediram o manual, eu posso enviar lá no grupo, né? Que daí acho que todo mundo acaba recebendo. Eu coloco o manual de cuidados paliativos lá no grupo para vocês. Tô vendo aqui. Ah, obrigada, pessoal. Obrigada, tô lendo aqui o chat. É isso, estou à disposição se vocês tiverem alguma pergunta ou contribuição. Ariane, muito obrigada pela sua apresentação, muito rica, muito clara. Né? Acho que para a gente é muito importante, é um tema necessário, né? Para a gente estar aprendendo, para a gente estar conversando. Então, eu agradeço muito, primeiro pela escolha do tema, segundo pela sua aula, foi muito boa, né? Pelas suas reflexões, né? Os pontos importantes que você nos traz, né? Então, eu agradeço bastante. E antes da gente começar a ficar tagarelando e perguntando as coisas para você, eu gostaria de ver se alguém que está assistindo a aula quer fazer alguma pergunta, a gente vai dar prioridade a todo mundo que está assistindo fora daqui do hospital. Mas, se não, nós temos algumas perguntas aqui. Acho que a professora bom dia. Bom dia. Você falou, né, algumas vezes sobre o luto complicado e esse luto antecipatório, né? Você poderia, bem brevemente, dar um pouco mais, principalmente sobre o luto complicado, né? Porque, pelo menos eu não tinha ouvido falar no termo ainda.
Uhum, muito boa a pergunta. Bom, começar pelo luto antecipatório, então, né? O luto antecipatório, como eu disse, né, a gente, tanto o paciente quanto a família, já entra num processo de luto a partir do diagnóstico de uma doença grave, porque essa doença traz perdas que essa família vai vivendo, né? Perda da saúde, perda da rotina, às vezes uma problemática financeira que aparece. Então, entra nesse processo por vários sentimentos aí expressos em relação a esse luto. E o luto, assim, da possibilidade, né, da morte dessa pessoa. Ele foi identificado pelo Lindemann, que é um autor que, ele, lá na Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que os familiares de soldados que tinham ido para a guerra entravam no processo de luto só pelo fato deles irem, porque havia uma grande possibilidade deles não voltarem e morrerem. E quando eles voltavam vivos, até era estranho num primeiro momento, né? Porque o luto estava já sendo vivenciado. Mas o Freud fala sobre isso antes ainda, porque o Lindemann fala em 1944. O Freud, em 1914, 13, 14, ele escreve um texto sobre a transitoriedade. E lá ele percebe o quanto nós antecipamos um sentimento de luto quando a gente sabe que a gente vai perder algo. Lá ele dá o exemplo de um amigo dele que fica lamentando que o verão vai acabar, vai tirar a paisagem bonita e vai chegar o inverno que vai acabar com toda aquelas flores, aquela paisagem linda. Então ele leva isso, nossa, mas por que ele já estava sofrendo? Né? Porque ele sabia que isso ia acabar. Então, o que é transitório, a nossa vida é transitória. Então, Freud começa falando disso fora desse contexto, né, de cuidados paliativos. A Lindemann também percebe isso com a guerra e traz para o contexto dos cuidados paliativos. Então, são sentimentos que nós temos quando a gente sabe de uma perda que está por vir, da proximidade de uma perda. E agora, o luto complicado, que bom que você perguntou, porque é muito importante a gente falar sobre. Há uns anos atrás, a nomenclatura dada era luto patológico e não complicado. E aí, o que seria um luto complicado? Um luto que tem dificuldades para se elaborar. Uma pessoa que não consegue concluir a elaboração do luto. Mas como assim? Leva tempo para a gente conseguir avaliar. A gente vai falar que o luto é complicado quando a pessoa está fazendo mal para a sua saúde, deixa de comer, não consegue voltar à rotina depois de meses ou anos, não volta à rotina, não toma banho, não cuida de si próprio. Aí a gente vai pensar num luto complicado. E por que não mais patológico? Porque se a gente chama de patológico, a gente vai dizer que luto é doença. E luto não é doença, luto é um processo natural e necessário. Ele é necessário após uma perda. E quando a gente fala de patológico e chama de doença, o que cura a doença? Remédio, né? É colocadas medicações. E as medicações só atrapalham o processo de elaboração, porque suspende esse sentimento de perda, a pessoa fica meio, né, fora do ar com a medicação e ela não elabora o luto. Quando tira a medicação, tudo que já era para ter sido concluído de elaboração volta. Claro que a medicação ela vai ser bem-vinda se a pessoa está num processo que está fazendo mal para ela mesma, que não consegue nem ir para terapia, não consegue nem falar sobre. Medica para essa pessoa conseguir falar sobre, aí ela trabalhar em terapia com psicologia e depois ganhar a medicação. Mas a medicação é no último do último caso. Então a gente não usa mais o termo luto patológico, mas sim luto complicado. Um luto que leva mais tempo e não se elabora, que a pessoa está fazendo mal para ela própria e não consegue sair desse processo de luto. Para finalizar a minha resposta, hoje a gente entende o luto num processo dual e oscilatório. A pessoa se direciona para a perda, lamenta, lamenta, lamenta. Mas ela passa um tempo, se direciona para a vida, volta para a rotina, faz alguma coisa, começa a ter vida social de volta. Mas nesse ponto, em algum momento, ela volta para a perda. Essa oscilação é parte do processo do luto e é saudável. Vai ser complicado quando a pessoa só fica na perda, ela não oscila para a vida. Então, por isso que a gente chama de luto complicado. Espero ter te respondido. Obrigado, professor. O microfone ficou mutado aqui. Vou agora faço para as perguntas. Ok.
Ariane, bom dia. Bom dia. Eu sou a Jaque, tá? Sou psicóloga aqui também. Eu queria que você, né, falasse um pouco, porque assim, a nossa experiência aqui no hospital é mais com pacientes com doenças crônicas, né? A gente não é um hospital que cuida de pacientes, por exemplo, com câncer, e a atuação é bem diferente, né? Uhum. Paciente com câncer, a gente consegue atendê-lo até o final, né, da sua nota, é diferente do paciente crônico. Quando a gente começa a atender um paciente que entra em cuidados paliativos, esse paciente ele já está, muitas vezes, com nível de consciência rebaixado, ele já não responde mais, né? Ele já não consegue compactuar, e daí a nossa grande atuação é com a equipe e com a família, né? Com o paciente, a nossa experiência é muito pouca, porque, assim, os cuidados paliativos aqui, não sei se em outros hospitais também, ele já se inicia numa fase que o paciente já está numa fase ou evoluindo para o óbito, né, ou já está numa fase muito delicada, né, em relação à doença. Pensando na atuação da psicologia, né, eu vejo, você apresentou aquele modelo lá integrado dos cuidados paliativos, né? Uhum. Eu vejo a nossa atuação muito parecida lá com aquele modelo, né? Porque se a gente for pensar o paciente que está na fase inicial lá de cuidados paliativos, as preocupações dele são uma. Se a gente for pensar no paciente que já está numa fase final, ou né, um paciente que já está evoluindo para o óbito, as preocupações, né, dele e da família são outras, né? Então, a nossa atuação, né, ela é muito direcionada à fase que o paciente se encontra, né, dentro dos cuidados paliativos. E aí eu vejo que a psicologia, né, lá no início, lá, quando você mostrou o modelo integrativo, é muito parecido, né? A nossa atuação, né, ela não é tão, né, acentuada, e ela vai aumentando conforme a gravidade e a evolução desse paciente, né? Principalmente em termos de preocupação, tanto em relação à equipe, quanto em relação à família. As preocupações são muito diferentes, né? Então, a gente faz lá no início, a gente não faz no final, e vice-versa. Eu queria só que você falasse um pouquinho em relação a isso, se você também percebe, né, essas intervenções dessa forma, né, só para a gente... Sim, é exatamente isso. O hospital que eu trabalhava lá em Maringá, ele era um hospital que era referência de câncer, mas também era referência para cardio, para trauma e neuro, né? Era um hospital bem grande. Então, quando o paciente era um paciente oncológico, que a gente tinha um ambulatório dentro da clínica de oncologia, a gente conseguia, desde lá do diagnóstico, fazer todo um cuidado. E olha, nem sempre, porque muitas vezes o oncologista encaminhava para os cuidados paliativos muito tarde, sabe? Então a gente percebia essa dificuldade da equipe também. Mas, e aí, em outros casos que não passavam pelo ambulatório, muitos pacientes que entravam em cuidados paliativos eram nessas condições que vocês trabalham aí, né? E aí, muitas vezes, nem chamava a médica paliativista, chamava só a psicologia, mas não com um olhar de cuidado paliativo. E era esse trabalho que a gente acabava fazendo. Eu não estava lá enquanto psicologia paliativista, psicólogo hospitalar, mas por ter esse olhar, já conseguia, né, ir cuidando dessa maneira também. Então, sim, existem, né, diversos modelos, diversas maneiras, mas acredito que a psicologia hospitalar, querendo ou não, acaba fazendo esse modelo integrativo, né? Porque às vezes o paciente não foi declarado, cuidados paliativos plenos, mas há uma gravidade e a gente já começa a cuidar disso. Já começa a aparecer o luto antecipatório, por mais que não tenha sido dito, né? Cuidado paliativo. Aí, quando é dito cuidado paliativo, esse paciente já não está mais consciente, né? E aí é intensificar com a família. Então, acho que a maneira que vocês atuam aí, com certeza vocês estão fazendo esse modelo integrativo, eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. E o cuidado paliativo pode ser feito assim, desde o ambulatório, pode ser feito no domiciliar, pode ser feito, né, dentro do hospital, lá dentro da UTI, né, que muitas vezes falam, mas se tá na UTI é porque ele tem chance de viver, cuidado paliativo nem vai para UTI. Um cuidado, o paciente que foi lá da oncologia, por exemplo, desde, né, do ambulatório, a gente não vai internar ele na UTI. Mas e aquele que chegou na UTI com todas as condições de reverter e lá dentro se tornou irreversível, né? E a psicologia está acompanhando desde o começo, né? Então, sim, existe cuidado. Até dizem, né, que até quando fala de cuidado paliativo e UTI, por
devido à gravidade dos pacientes de UTI, todas merecem uma atenção dos cuidados paliativos, né? E a psicologia hospitalar acaba dando essa atenção, né? Olhando para a dor total, vai cuidar da dor psíquica. Então, o que vocês fazem, eu também fazia, né? Então, vai depender do contexto, né? E é super possível, sim. É dessa maneira mesmo. Deixa eu aproveitar o gancho, eu queria fazer uma pergunta. Como que vocês se organizavam? Como que era a organização da equipe de cuidados paliativos na sua experiência? Uhum. Ótima pergunta. Lembra que eu falei para vocês, né? Era eu e uma médica. A gente não tinha nem a equipe mínima especializada. Quando fala especializada, com formação para isso, dentro do hospital, era eu e a doutora Melina, eram nós duas somente, que tinha, né, uma formação que foi estudar depois da graduação, os cuidados paliativos. Só que a gente não consegue fazer sozinho. Então a gente ia chamando a enfermeira, que não paliativista, mas nos auxiliava. Tem uma técnica que chama hipodermólise, que a enfermagem faz, que é de fazer punção, né, bem superficial, que não machuca, não fica cutucando, procurando veia. Aí a médica ensinava isso para as enfermeiras. Ó, vamos fazer nesse paciente, eu te ensino a fazer. Então, a gente convocava nutricionista, a gente convocava assistente social, assistente espiritual, por mais que eles não tinham formação especializada, mas não dava para trabalhar sem. Então, a gente brinca, era uma equipe de duas, mas nunca era só nós duas. A gente buscava apoio mesmo de quem não tinha. Então, é uma dificuldade, né? Poucos profissionais, ou até as instituições que não formam, não contratam, não sei. É algo novo no nosso país ainda, né? Então, era assim que funcionava, era nós duas, e a gente ia convocando os profissionais conforme a necessidade, porque não dava para fazer só nós duas. Era assim. Que esforço de vocês, né? Eu acho que a implantação desse serviço começa assim. Uhum. Esforço, por entender o quanto isso é importante, né? Dentro do hospital. Então, acho que vocês estão de parabéns, né? Espero que o hospital tenha continuado com essa batalha, mesmo que você não esteja mais lá, né? Uhum. Eu penso que é o que a Cecily Sanders disse, né? É prática, ensino e pesquisa. Então, aqui eu tenho a possibilidade de trazer isso para o ensino e pesquisa, né? Então, o legado da Cecily Sanders nos ensina isso. Por mais que eu não estou mais em Maringá, não estou atuando diretamente, de alguma forma, estamos aí na luta, né? Pelos cuidados paliativos. Então, o fato de dar essa aula, você está na luta, sim, né? Trazendo para nós, né? Essa visão, né, esse cuidado todo. Está em cima do horário, tá? Mais uma vez, agradecemos muito, né, a sua aula, a sua disponibilidade, né? Muito obrigada, a gente gostou bastante. É que as nossas aulas são apertadinhas assim mesmo, hein? Eu peço desculpas porque a gente atrasou esse início, mas a gente estava com problemas técnicos mesmo, de equipamento. Então, vamos tirar uma foto só. Aí abre as câmeras para tirar foto. Peraí que eu vou pegar meu gato. Pega seu gato. Parece um gato. Obrigada pela oportunidade, para mim é um prazer enorme, eu amo falar do assunto, do que precisarem, contem comigo também. Você consegue tirar o print? Eu tirar? Eu tiro. Vou tirar o print. Então, sorriam. Calma aí que eu vou fechar o chat para não aparecer. Aí, vou tirar. Pronto. Gente. Daí eu lá no grupo, eu mando para vocês individualmente, aí vocês... Deixa eu ver se ficou bom. Deu. Obrigada, gente, pela atenção. Estou à disposição. Um beijo. Até mais.